primeira temporada de Dark Matter, ou Matéria Escura, fez tanto sucesso que a segunda temporada foi renovada mesmo antes de terminar de sair a primeira. Especula-se que a continuação deve sair entre o outono de 2025 e a primavera de 2026, ou seja, entre setembro de 2025 e junho de 2026. Para mim, os 2 primeiros episódios foram bons, mas nada extraordinário. Já o terceiro e o quarto foram bem melhores e elevaram muito a série. Agora, os 2 últimos episódios foram fantásticos e me surpreenderam muito. E antes da gente começar o resumo, me conta aí nos comentários se foi assim pra você também. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma cena. Eu sou o Paulo Viegas e antes de continuar, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. Uma última coisa antes da gente seguir pro resumo. Você deve lembrar que essa série é bem confusa e mistura bastante os personagens. Por isso, para tentar facilitar a minha explicação e o seu entendimento, eu vou adotar uma nomenclatura que a própria série começa a usar mais pro final da temporada. Quando eu estiver falando dos personagens, eu vou usar o nome e um número para referir cada um deles. Por exemplo, a história começa na Terra, onde o Jason e a Daniela são casados. Assim, eu vou chamar esse planeta Terra de Terra 1. E também vou chamar o Jason da Terra 1 de Jason 1. E a Daniela da Terra 1 vai ser a Daniela 1. Da mesma forma, eu vou chamar aquela segunda Terra em que o Jason é sócio da Velocity de Terra 2. Logo, esse Jason também vai ser chamado de Jason 2. E a Amanda, por exemplo, vai ser chamada de Amanda 2. Além disso, se preparem, porque o que eu vou repetir, o nome desses personagens, nesse resumo não é brincadeira. Mas também não tem como ser diferente. Pelo menos não sem comprometer o seu entendimento. Então, sem mais enrolação, vamos pro resumo. Tudo começa na Terra 1, em Chicago, onde o Jason 1 é professor de física e casado com a Daniela 1. Eles têm um filho chamado Charlie Jason. E uma noite, Jason 1 é chamado para ir para um bar, chamado Village Tap, bem próximo da casa dele, pelo amigo Ryan 1, para comemorar o recebimento do prêmio Pavia. Jason 1 não tá muito afim de ir, mas depois da insistência de Daniela 1, ele acaba aceitando e vai. No bar, Ryan 1 conta que vai abrir uma empresa em São Francisco e convida o amigo para ser sócio. E apesar de ser um dos seus sonhos, que ele já abriu mão uma vez lá atrás, quando descobriu que a Daniela 1 estava grávida, ele fica balançado, mas de novo nega. Na volta para casa, Jason 1 é abordado por um cara encapuzado e mascarado que faz ele dirigir até uma fábrica abandonada. Lá, esse cara aplica uma injeção nele e ele apaga. Quando acorda, Jason 1 está em uma empresa chamada Velocity e uma mulher que ele não reconhece, a Amanda 2, tenta até beijar ele. Amanda 2 leva ele pro Leamington 2. Jason 1 tá super confuso e sem entender nada, mais ainda quando o Leamington 2 e a Amanda 2 afirmam que ele é o sócio fundador daquela empresa e que está desaparecido por 14 meses e 10 dias. Confuso, Jason 1 foge da empresa e vai para casa. Quando chega lá, não é a Daniela 1 que está lá dentro esperando por ele, e sim a Amanda 2. Ele corre para o quarto do filho, mas na Terra 2 é um escritório e diferente da Terra 1, na Terra 2 quem ganhou o prêmio Pavia foi ele e não o Ryan. Ele começa a questionar a Amanda 2 sobre a Daniela 1 e o seu filho, quando ela diz para ele que ele não é casado e desesperado Jason 1 sai correndo e foge dali. Enquanto tudo isso rolava, o cara encapuzado e mascarado se revela sendo o Jason 2. E ele volta para casa do Jason 1, se passando por ele, e para a Daniela 1, ele conta sobre a proposta do Ryan 1. Jason 1 corre para o Village Tap, ainda super confuso para tentar falar com o atendente de lá, que é o Matt, amigo dele. Mas na verdade, esse Matt é o Matt 2 e não reconhece ele. Ele então corre para um hospital e pede para fazerem exames, para tentar entender melhor o que está rolando com ele, e uma bateria de testes mostra que ele não tem nada. Jason 1 então descobre o endereço de uma exposição de artes da Daniela 2. E chegando lá, ele descobre que ele mesmo é a inspiração das pinturas dela. Daniela 2 revela para o Jason 1 que ele tinha ido encontrar ela algum tempo atrás. Só que na verdade não foi ele, foi o Jason 2. E o Jason 2 revelou para ela que se arrependeu de não ter ficado com ela e que provavelmente ela nunca mais ia ver ele. Depois da festa, o Jason 1, a Daniela 2 e o Ryan 2, que também estava lá, vão pro loft da Daniela 2. Chegando lá, ele conta para os dois
tudo de estranho com o que está acontecendo com ele, e o Ryan 2, puto da vida, pensando que é só uma brincadeira dele, vai embora. No dia seguinte, o Jason 1 liga para Amanda 2, dizendo que está no hospital, e enquanto a Amanda 2 vai atrás dele, ele e a Daniela 2 invadem a casa dela, que é a casa dela com o Jason 2 na Terra 2. Na casa, o Jason 1 descobre que o Jason 2 conseguiu trazer a pesquisa teórica dele para a realidade e construiu a caixa de superposição, só que de forma que cabe mais de uma pessoa lá dentro, permitindo então uma viagem entre universos, o que explica toda a confusão que ele está metido. Ele também descobre que na Terra 2, quando a Daniela 2 engravidou do Jason 2, as escolhas não foram iguais. O Jason 2 optou por seguir a sua carreira como físico. Naquela noite, o Jason 1 e a Daniela 2 começam a se envolver, quando a Dawn 2 arromba a porta, leva o Jason 1 preso para a Velocity e mata a Daniela 2 com um tiro na cabeça. Layton 2 liga para Amanda 2 e avisa que tem o Jason 1 capturado, mas que no processo a Dawn 2 matou a Daniela 2. Enquanto a Amanda 2 vai a caminho da Velocity, a detetive Mason 2 já tá lá e desconfia porque o Jason 2 já é a quarta pessoa desaparecida ligada à empresa. Depois de tanto lutar, o Jason 1 decide adotar uma estratégia e entra no jogo deles, começando a fingir que perdeu a memória depois de entrar na caixa. Dessa forma, consegue que o Layton 2 contasse algumas coisas para ele, como por exemplo, ele mostra a caixa para o Jason 1, além de contar aonde exatamente estavam os erros na pesquisa do Jason 2, que eram os mesmos erros da pesquisa dele. Layton 2 também mostra as gravações do próprio Jason 1 saindo da caixa e umas gravações de quando a primeira voluntária entrou na caixa, uma engenheira da Velocity, a Blair 2, que na Terra 1 é uma advogada e amiga muito próxima do Jason 1 e da Daniela 1. Com essa estratégia, Jason 1 também consegue acesso aos estudos do Jason 2, podendo assim entender muito melhor a sua situação. Amanda 2 vai visitar o Jason 1 no quarto em que ele tem sido mantido trancado e revela para ele que ela foi a psicóloga responsável por preparar todos os 3 voluntários que entraram na caixa. Ela também revela que tem um relacionamento amoroso e bem conturbado com Jason 2. Jason 1 então revela que ele não é quem eles pensam que ele é, dando a entender que ele é o Jason 1 e não o Jason 2. E com isso, a Amanda sai correndo para contar para o Layton 2, que percebe que estava sendo enganado e volta para interrogar o Jason 1. Layton 2 também traz o Ryan 2 e coloca os dois juntos, esperando conseguir mais respostas. O Ryan 2 então revela para o Jason 1 que trabalhou em um composto para o Jason 2, que permite que o cérebro sobreviva à superposição. Nesse momento, o Layton 2 chega e leva o Ryan 2 embora dali. Mais tarde, Amanda 2 volta e conta para o Jason 1 que mataram o Ryan 2 e, transtornada por ter feito parte disso tudo, ela deixou as câmeras desligadas e vai ajudar ele a fugir dali. Mas os dois dão de cara com o Layton 2 e com a Dawn 2 e, sem saída, correm para a caixa de superposição. Eles pegam então uma mochila que contém 50 frascos daquele composto que o Ryan 2 criou e entram na caixa e, aplicando um composto em cada um, os dois adormecem. E quando acordam, eles estão em uma espécie de corredor infinito. Na Terra 1, a Daniela 1 começa a desconfiar do Jason 2, achando que ele está estranho, mas ele enrola, dizendo que depois de quase ser atropelado, a vida passou diante dele e ele passou a dar mais valor nas coisas que ele tem, principalmente nela. Jason 1 e Amanda 2 andam por 1 quilômetro e, depois de observar aquilo, o nosso protagonista finalmente chega à sua conclusão. Eles estão em superposição e aquele corredor infinito, com portas a cada 4 metros, é a forma que o cérebro tem de processar os infinitos universos que existem. Eles então começam a testar a teoria e abrem várias portas e encontram vários universos. Um dá em um mundo apocalíptico que está tudo se desfazendo. No outro, eles estão no meio de uma mata. No seguinte, o planeta perdeu a atmosfera e só de abrir a porta da caixa, eles quase morrem sem oxigênio. Eles até chegam a encontrar um universo que seria uma segunda versão da Terra 2, só que 3 horas no passado. Depois de toda essa viagem, eles passam por um universo que está coberto de gelo, e a Amanda 2, em pânico, corre para fora da caixa. Resumindo um pouco a história, os dois ficam presos nesse universo por algum tempo, até que a Amanda 2 se recupera e consegue achar o caminho de volta para a caixa. Assim, o Jason 1 chega a uma conclusão,
de que a superposição pode ser meio que controlada. As portas levam a um universo que representa a vontade deles no milissegundo em que a porta é aberta. E logo depois que eles entraram na caixa, o Layton 2 também pega uma das mochilas com o composto feito pelo Ryan 2 e entra na caixa. Mas obviamente ele não vai para o mesmo lugar em que o Jason 1 e a Amanda 2. Inclusive, no final desse episódio, o Layton 2 aparece todo ferrado e se arrastando pelo corredor infinito. Enquanto isso, na Terra 1, o Jason 2 se demite do trabalho de professor na universidade e vai encontrar o Layton 1, que não é dono da Velocity, mas que herdou uma boa grana do pai, para tentar conseguir a grana dele e não precisar mais de dinheiro, e poder aproveitar com a nova família. Layton 1 no início não aceita financiar o projeto dele, mas depois do Jason 2 levar ele para dar uma volta pelo multiverso e prometer que vai ensinar ele a meio que navegar por ali, ele aceita trocar toda a fortuna dele por aquilo. Inclusive, com essa promessa de ensino do Jason 2, descobrimos que o Jason 1 realmente chegou à conclusão correta e que o corredor pode ser controlado. Daniela 1 e Charlie 1 começam a desconfiar de que algo está errado com o Jason 2, principalmente depois das atitudes recentes dele de largar o emprego, comprar um carro para o Charlie 1 sem consultar a Daniela 1 e de esquecer da tradição da família de se reunir em uma árvore no quintal da casa, em memória ao irmão gêmeo do Charlie 1, o Maximilian 1, que morreu pouco depois de nascer. Jason 1 e Amanda 2 continuam usando os seus compostos com novas tentativas de chegar à Terra 1. Quando eles chegam em uma terceira versão da Terra 2 e dão de cara com a Blair 2, a primeira voluntária da caixa, foi parar ali depois de explorar a caixa. Além disso, a Blair 2 também mostra para o Jason 1 e para Amanda 2 uma gravação de uma Amanda e um Jason chegando naquela terceira versão da Terra 2, um tempo depois que ela chegou, mas eles trouxeram uns parasitas que matou quase todo mundo. Depois da Amanda 2 tentar sem sucesso convencer a Blair 2 de seguir viagem com eles, a voluntária dá para os dois um caderno com as anotações que ela fez das suas viagens e também explica que não é apenas a vontade que define qual universo vai se abrir. Todos os mínimos sentimentos, os mais fundos e escondidos, também vão interferir nessa vontade. Por isso, não é uma coisa simples e fácil de controlar. Jason 1 e Amanda 2 mais uma vez voltam às suas viagens e com um novo conhecimento, eles chegam mais perto da Terra 1. Primeiro, eles vão parar em um mundo que sofre de uma pandemia global que mata a família do Jason 1 da mesma forma que ele perdeu a mãe dele por uma doença. Depois, eles vão parar em um mundo em que o eu dele fez alguma coisa contra a sua própria família e essa versão está presa. Enquanto isso acontecia, o Jason 2, com apenas 12 frascos do componente sobrando, começa a treinar o Layton 1. O milionário acha que tem pouco frasco e oferece então para o Jason 2 $1 milhão para cada frasco a mais que ele conseguir. Jason 2 aproveita essa situação, volta para a Terra 2 e pega mais 100 frascos no laboratório. Mas antes dele voltar para a caixa, ele é parado por uma funcionária da Velocity, que conta para ele tudo sobre a fuga do Jason 1 e da Amanda 2, e também do Layton 2. Voltando para a Terra 1, o Jason 2 entrega 50 frascos para o Layton 1 e diz para ele que só conseguiu mais essas 50 ampolas, e avisa que depois que o bilionário entrar na caixa, o Jason 2 vai selar a caixa da Terra 1, impedindo o acesso àquele universo. Voltando para casa, o Jason 2 passa para pegar o Charlie 1, e os dois vão parar no hospital depois dele dar sorvete com amendoim para o seu filho, esquecendo que ele tem alergia. Todas essas coisas somadas fazem a Daniela 1 seguir o Jason 2 até um container de armazenamento que ele tem em segredo. Depois que ele sai de lá, a Daniela 1 consegue puxar por baixo da porta 2 frascos vazios do composto que eles usam na caixa. Isso, somado às marcas de injeção que ela viu no braço do suposto marido, ela começa a desconfiar que ele está usando drogas. E para ter certeza, ela leva uma das ampolas com resquício do composto para o Ryan 1, para ele analisar e definir se é droga mesmo. Jason 2, por outro lado, sentindo que o seu plano perfeito está desmoronando, decide começar a frequentar uma psicóloga. E adivinha quem ele escolhe? Exatamente, a Amanda 1. Uma determinada noite, o Ryan 1 vai encontrar o Jason 2 no bar Village Tap e pressiona ele para saber como o amigo foi capaz de roubar a sua pesquisa,
mostrando o frasco que a Daniela 1 entregou para ele. Jason 2 diz que não roubou, mas sim que desenvolveu aquilo, e diz que vai mostrar para ele para que serve. Os dois então vão para a fábrica abandonada, aplicam o composto e entram na caixa, passando para a superposição. Jason 2 leva o Ryan 1 para um universo muito parecido com a Terra 1, e depois de distrair o amigo, Jason 2 entra e fecha a porta da caixa, deixando o Ryan 1 sozinho no outro universo e sem poder voltar. Quando Jason 2 volta para a Terra 1, tentando garantir a sua segurança, ele constrói uma caixa de concreto ao redor da caixa de superposição, impedindo qualquer um de chegar naquele universo. Enquanto isso rolava, o Jason 1 e a Amanda 2 continuam usando os seus compostos e começam a chegar cada vez mais perto da Terra 1, mas ainda não acertam. Além disso, os dois começam a se aproximar um pouco mais, e começa a rolar até uma químicazinha entre os dois. No dia seguinte, a detetive Mason 1 bate na porta do Jason 2 e da Daniela 1, e fala do desaparecimento do Ryan 1, e perguntam qual foi o último contato que eles tiveram com o Ryan 1. Daniela 1 admite na frente do Jason 2 que teve com ele 5 dias antes. Com isso, o Jason 2 confirma que foi ela mesma que deu o frasco para o Ryan 1 investigar, e então diz que teve com ele 3 noites antes no bar Village Tap, mas obviamente não conta do passeio dos dois. Ao invés disso, inventa que ele estava bêbado, e que ele saiu de lá para casa e o Ryan 1 seguiu o seu caminho. Ouvindo a história toda, Daniela 1 mostra o outro frasco que ela pegou e pergunta se ele está se drogando, e diz que foi ela que entregou o frasco para o Ryan 1 para ele poder analisar para ela. Jason 2 inventa uma desculpa, falando que era um composto para um projeto dele com o Layton 1, e por isso ele tem e estava usando, mas depois dela pedir ele promete parar. Jason 2 recebe mais uma visita da Mason 1, dessa vez dizendo que depois de sair do bar, o Ryan 1 foi para uma fábrica abandonada e pergunta se ele sabe algo sobre isso, que obviamente ele nega. Desesperado, Jason 2 volta para a fábrica, descela a caixa e vai em outro universo pegar outro Ryan, um que é mecânico e nunca largou a bebida. E depois de embebedar o cara, ele volta para a Terra 1 com esse Ryan mecânico, leva ele para casa do Ryan 1, volta para casa e, levantando ainda mais suspeitas, inventa para Daniela 1 que depois de um segundo encontro com a Mason 1, o Ryan 1 ligou, dizendo que estava bêbado em um bar e pedindo ajuda. Ele então foi buscar o amigo e deixou na casa dele. Enquanto isso, a Amanda 2 consegue dominar o direcionamento da caixa e viaja com Jason 1 para um universo onde as coisas estão quase que perfeitas. É tudo evoluído e o lado humano que floresceu foi a empatia. Sabendo que ela não teria lugar na vida do Jason 1 na Terra 1, Amanda 2 anuncia que vai ficar ali naquele universo. Jason 1 fica dividido, mas sem ter o que fazer acaba aceitando e deixa escondido na bolsa da Amanda 2, mesmo com ela negando, 2 frascos para usar na caixa, para que ela consiga sair dali caso seja preciso. Jason 1 segue o seu caminho só com 3 frascos. Ele tenta e os 2 primeiros não dão em nada, levando a ele de novo para um universo que não é o dele. Inclusive, em um desses universos ele até cogita fazer a mesma coisa que o Jason 2 fez com ele, matar o Jason dali e ficar com a família dele, mas então cai na real e entra na caixa de novo. Na última tentativa ele finalmente acerta e chega na Terra 1. Ele corre para casa e ali, escondido na janela dos fundos, vê o Jason 2 chegando na casa dele e contando para Daniela 1 a história mentirosa que ele criou sobre o Ryan 1. Sabendo do perigo, ele sai de casa e corre para uma loja de armas. Ele não consegue comprar uma arma, mas leva uma faca e um spray de pimenta. Acontece que alguns segundos depois que o Jason 1 sai da loja, outro Jason, inclusive vestido exatamente igual ao Jason 1, só que com uma diferença de ter um dedo quebrado, entra e tem exatamente a mesma conversa com a vendedora. Jason 2 vai jogar o lixo do lado de fora quando é atacado por um Jason. Ele consegue se defender e coloca o cara desacordado na mala do carro. No dia seguinte, ele vai com Charlie 1 para conhecer a universidade que ele vai estudar. Chegando lá, o Jason 2 começa a ser perseguido por um outro Jason, um que teve parte do seu corpo queimado. Depois de muito esforço para tentar esconder a perseguição do Charlie 1, ele consegue dar um mata-leão nesse e deixa ele apagado ou morto em um banheiro da universidade. Enquanto o marido e o filho estavam visitando a universidade, Daniela 1 vai visitar o Ryan mecânico. Chegando lá, ele diz que não sabe o que está acontecendo e que ele só é um mecânico que conserta o carro dela,
o que obviamente deixa ela muito confusa. Depois do Ryan Mecânico falar que a última coisa que ele lembra é de um cara pagando bebida para ele em um bar, Daniela 1 mostra a foto do Jason para ele, que confirma que esse foi o cara que embebedou ele, aumentando ainda mais as suspeitas dela. Daniela 1 então corre para aquele armazém onde ela conseguiu os frascos do componente da caixa, quebra o cadeado e encontra o celular que o Jason 2 estava usando para monitorar o Jason 1, ela própria e o Charlie 1, além de encontrar um uniforme de mecânico com o nome do Ryan nele. Já o Jason 1 está saindo do hotel que está hospedado quando se depara, ainda no corredor do hotel, com outro Jason que começa a perseguir ele. Ele consegue se esconder dentro daquele bar, o Village Tap, achando que tinha escapado. E daquele Jason tinha. Ele só não contava que tinha mais um Jason, que vamos chamar de Jason 3, sentado esperando por ele. Os dois tomam uma cerveja juntos e chegam à conclusão de que para cada decisão que o Jason 1 tomou dentro da caixa, um novo Jason foi criado. Não só isso, mas cada decisão que esses novos Jasons tomaram dentro da caixa também criaram novos Jasons e assim por diante. Por isso, vários e vários Jasons estão conseguindo chegar à Terra 1. Pensando em um plano rápido, já que agora o Jason 1 não está mais concorrendo só com o Jason 2 e sim com incontáveis Jasons, ele entra em um daqueles cafés / restaurante americanos e acende um charuto. E depois de muita confusão com os funcionários e clientes, um policial leva ele preso. A Daniela 1 chega na delegacia depois de receber uma chamada de que o Jason 1 está preso. Ela inicialmente só está morrendo de ódio dele, quando finalmente o Jason 1 conta tudo o que vem acontecendo. Isso, somado às desconfianças dela, até faz sentido, mas ela não consegue acreditar. Jason 1 então manda ela ligar para ele mesmo e falar uma mentira, porque ele sabe que é mentira. Já o Jason 2 não sabe. Ela faz como o marido diz, e acontece exatamente o que ele falou que ia acontecer. Eles então marcam um local e uma palavra secreta, e ela vai para casa para pegar algumas coisas e principalmente o Charlie 1. Chegando em casa, o Jason 2 já está arrumando as malas para que eles possam fugir, dizendo que deu algo muito errado e que depois ele explica, mas é tarde demais. Daniela 1 finge precisar da ajuda dele e empurra ele da escada da garagem, e junto com Charlie 1 vão fugir quando outro Jason chega para pegar eles. E o cara tá usando as mesmas roupas do Jason 1. Então, eles entram no carro com ele, e no momento em que ela percebe que ele não é o Jason 1, eles sofrem um acidente de carro. E você lembra quem está dirigindo outro carro? Também é outro Jason. Depois dessa confusão toda, eles conseguem fugir, e finalmente chegam no lugar onde a Daniela 1 tinha marcado com o Jason 1. E ele tá lá esperando por eles. Eles confirmam a senha que combinaram, e finalmente a família se reúne novamente. Os três fogem no carro da Blair 1 para uma casa de campo de um amigo do Charlie 1. Chegando lá, Jason 1 entra no seu e-mail e descobre um link para um chat online. Aos poucos, todos os Jasons estão tendo a mesma ideia, e quando ele entra no chat, tem centenas dele próprio conversando. Jason 3 chega na casa da Daniela 1, onde o Jason 2 está desacordado no chão da garagem, e reconhecendo ele, interroga o causador de toda essa confusão. Depois de muita dificuldade, Jason 3 consegue achar o telefone do Jason 1 e descobre que ele e a família fugiram no carro da Blair 1. Jason 3 arma uma cilada e consegue descobrir com a Blair 1 onde o Jason 1 está. Voltando para a casa de campo, Daniela 1 descobre sobre o chat dos Jasons e manda uma mensagem para todos eles dizendo que ela já fez a escolha dela e que ela vai ficar com o Jason 1, que é com quem ela tá. Durante a madrugada, começa a chegar Jason de tudo que é lado, e um começa a matar o outro. Jason 1 é surpreendido e encurralado por um dos Jasons, e quando tá prestes a ser morto, o Jason 2 aparece e salva ele. Em seguida, entrega o seu carro para que o Jason 1 e a sua família possam fugir. Já na estrada, o Charlie 1 percebe que o Jason 2 deixou uma mochila quase completa de frascos do composto usado na caixa e uma gravação se arrependendo do que fez e explicando o porquê ele tinha agido assim. Os três seguem para a caixa e, chegando lá, dezenas de outros Jasons estão esperando na porta para se despedir. Esses são os Jasons que leram a mensagem da Daniela 1 no chat deles e chegaram à conclusão de que essa seria a única forma deles ficarem em segurança. A família então entra na caixa, se aplica o composto e seguem para um universo
que só vamos descobrir na segunda temporada. A temporada termina mostrando que o Ryan 1, que foi abandonado naquele universo pelo Jason 2, conseguiu recriar o composto por ele próprio, e que ele, na verdade, foi deixado no mesmo universo que a Amanda 2 escolheu ficar. Claire 2 também finalmente ganhou coragem e voltou a entrar na caixa. O Layton também aparece e aparenta estar aproveitando bastante o multiverso. E é assim que termina a primeira temporada de Dark Matter, ou Matéria Escura, da Apple TV. Eu não sei pra vocês, mas pra mim a série deixou muita coisa em aberto. Será que o universo em que o Jason 1 e a sua família entraram não é o mesmo universo que tá a Amanda 2 e o Ryan 1? Será que nenhum Jason vai se revoltar e, não aceitando a fuga deles, vai tentar perseguir a sua família e conseguir chegar, talvez criando ainda mais Jasons no processo? E cadê a Selam e o Alex, os outros dois voluntários que entraram na caixa na Terra 2? Bem, a série tá prometendo muito, e se a Apple continuar por esse caminho, ainda tem muita coisa boa pela frente. Agora sim você está preparado. Pode correr para a Apple TV para curtir a nova temporada, que vai estar insana. Mas antes disso, já deixa o seu like e me diz aqui nos comentários se esse resumo te ajudou a relembrar de tudo que aconteceu e também se eu esqueci de alguma parte importante. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Eu tô sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes pra você. Também ativa o sininho aí. Assim, quando sair um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha pra falar pra você. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo e boa maratona pra vocês.